Fala pessoal, Una Conecta no ar, nosso primeiro episódio e um episódio super especial, principalmente porque eu estou aqui com dois mentores, duas referências para mim no setor florestal e a gente recebe nesse primeiro episódio um projeto inovador aqui da nossa empresa Una e trago duas referências do setor florestal na área de doenças florestais, parte de fitopatologia. Queria trazer para vocês aqui para bater um papo sobre melhoramento genético, sobre avaliação de doenças, sobre genética, doenças de campo, doenças de viveiros, e apresento aqui grandes nomes do setor florestal e referências para mim, além de amigos, considero aqui como um pai, um irmão, que é o professor Rafael Alfenas, professor Celino Alfenas. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite para a gente bater um papo sobre o setor florestal, sobre florestas, falar um pouquinho sobre a vida e principalmente aí sobre doenças, né? Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você. Vai falar sobre um tema que é um tema que a gente gosta, que a gente faz com carinho, que é realmente proteger nossas florestas. Realmente pensando na máxima produtividade, né? Pensando aí nos produtores, desde os pequenos produtores às grandes empresas. Nós temos que cuidar das nossas florestas e para isso nós temos que estudar bastante sobre as doenças, seja causado por vírus, por bactérias, fungos, né? Que a maioria dos problemas que nós temos são causados por fungos e bactérias. E nada mais justo, né, de estar aqui, né, na presença do meu pai, também meu grande mentor, referência aí mundial, professor Celino Alfenas. Professor, obrigado, viu? Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço, né? É uma honra para nós estarmos aqui ao lado do meu filho, né? Então, isso é motivo até de orgulho para mim, ter conseguido, né? Formar escola e formar escola dentro de casa. Então, e é uma honra, mais uma vez, né? A gente poder bater esse papo aqui. E você já trabalhou com a gente lá na Clonar, você começou a sua vida profissional lá na Clonar como estudante, sempre foi um estudante brilhante e também profissional brilhante. Então, para nós é uma grande honra e teria o maior prazer em responder aquelas perguntas que você queira fazer. Perfeito, professor. Falando já de Clonar, vamos falar um pouco, professor, como que é a atuação da Clonar, qual que é a importância da fenotipagem, também falo com o Rafael sobre a importância da gente avaliar as doenças antes de colocar um clone aí no mercado como comercial e a importância dentro do programa de melhoramento de se avaliar a doença, que é questão da resistência genética dela, né? É interessante, né? Porque até a década de 70, as plantações florestais, especialmente de eucaliptos, eram praticamente imunes a doenças. Ninguém se falava em doença em eucalipto. Mas com a expansão das áreas plantadas, especialmente para regiões mais quentes e úmidas, começaram a surgir as doenças, especialmente quando iniciou o plantio de clones, que foi desenvolvido aí na década de 70. Então, com o aumento dos plantios clonais, surgiram várias doenças. E o grande problema, Felipe, é que se você planta o clone sem conhecer a sua resistência, depois de 3, 4, 5, até a idade de rotação, ele pode ser acometido de uma doença. Algumas doenças são letais, então olha o prejuízo que você pode ter. Então, por isso, é fundamental, antes de plantar qualquer material genético, qualquer clone, avaliar a sua resistência. É interessante que nós estamos ampliando essa ideia, esse modo de controle, não somente para a área florestal, mas também para culturas agronômicas. Estamos seguindo o mesmo modelo para kiwi, seguimos o mesmo modelo para manga. Então, isso tem uma importância muito grande para o país. Só para comentar, é interessante mencionar que para muitas doenças, né, principalmente aquelas vasculares, que uma vez, né, o talhão infectado, não tem o que se fazer, né? Então, realmente, o controle é preventivo, né? Então, por isso, a resistência se torna ainda mais importante nesses casos, né? Controle preventivo. Além de ser letais, né, muitas dessas doenças reduzem também a produtividade, reduz o crescimento e reduz a qualidade da polpa,
da celulose, ou seja, para a produção de celulose, porque aumenta o consumo de produto químico, branqueamento, e reduz também o rendimento. Então, algumas doenças são realmente assim, fatais aí para o setor florestal. E aí, Rafa e professor, vocês poderiam comentar algumas doenças, principalmente que acontecem em viveiros, se é fácil a detecção dessas doenças e também se existe alguns protocolos de manejo em que, pelo menos o pessoal aí que trabalha em viveiro, que conseguiria pelo menos cercar um pouco dessa doença, ou os cuidados, né, na formação de um mini jardim, na detecção dessas doenças, para que essa doença não vá até o campo. Sim, hoje, Felipe, com as rodadas que eu tenho feito, nós estamos falhando muito naqueles conceitos básicos, inclusive que da escola, né, do professor Acelino, que tem conceitos básicos no livro de clonagem, doenças do eucalipto, e que a gente não está seguindo. Então, tem muito problema de doença em viveiro por questões de manejo. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é favorecer das condições favoráveis para o crescimento, né, da planta. E com isso, né, com essas falhas de manejo, a gente tem as doenças que a gente já conhece. Não tem nada muito novo, embora em alguns momentos suspeita de alguma doença nova, até o momento que a gente tem, né, de informação, são as doenças mais comuns. A gente tem Ralstonia, Calonectria, Rhizoctonia, Botrytis, são doenças aí que, né, todos nós já conhecemos, já temos informações de como manejá-las e estamos falhando em algumas práticas, né, básicas de manejo. Especialmente de higiene, né, Rafa? Perfeito. Acho que é a parte de higiene, limpeza, né? Porque existe um ditado em inglês, na África do Sul havia esse ditado, clean up time all the time, ou seja, limpeza todo o tempo. Então isso é fundamental, você usar bandejas e tubetes, se for o caso de tubetes ou elepote, no caso bandejas, esterilizadas, né, em água quente. Aliás, uma técnica que nós desenvolvemos, coisa simples, né? Água quente, 70 graus, 3 minutos, 80 graus, 30 segundos. Muito simples. Hoje é usado, nós desenvolvemos isso aqui na universidade, divulgamos isso aí. Hoje é usado no mundo inteiro, essa técnica. Muito simples, né? E também outras práticas, né? De higiene, limpeza, não deixar restos de cultura, evitar o molhamento, a irrigação das plantas nas horas mais tarde do dia, para a planta não ficar molhada por muito tempo. São práticas simples, mas são muito importantes. Reduzir as condições favoráveis para a ocorrência da doença e favorecer o crescimento da planta, como o professor Rafael falou. Hoje, Felipe, como o mercado está muito aquecido, a necessidade de se produzir muitas mudas, o que se tem no mini jardim clonal é uma coleta, em vez de se fazer uma coleta seletiva daqueles brotos aptos ao enraizamento, se faz uma coleta quase que radical, uma poda muito drástica. Então, se acaba coletando brotos que não estão aptos a enraizar, e aí isso acaba, né, tendo mortalidade na casa de enraizamento, começa a acumular muito inóculo, né, de fungos, e isso acaba sendo um problema muito sério na administração do viveiro também. Perfeito. Rafa, dentro dessa linha, nessa grande expansão de falta de mudas nos últimos anos, se acredita, né, trabalhando lá no laboratório, no Patomol, que isso pode ter reflexo agora nesses anos aqui, porque acaba que tem a formação do mini jardim, uma construção de viveiros aí esporádicos para esse atendimento aí pela falta de mudas, se isso pode acarretar em algo no campo, se já tem visto algumas coisas na diagnose lá do laboratório de novas doenças ou focos, né? Principalmente pela disseminação de doenças como Ralstonia ou ceratociste, como você citou, por causa dessa rapidez na formação do mini jardim. Sem dúvida, esse é um grande problema que eu tenho tratado com os técnicos das empresas. É o meu receio e é coisa que eu já estou enxergando, a gente está vivenciando. A demanda, né, do nosso laboratório está sendo cada vez maior
justamente por isso. A gente está vendo muito problema de disseminação de doença por mudas. Inclui, né, Housetonia, Ceratocistes, mas acaba tendo também outras doenças que acabam sendo disseminadas, né? Quer dizer, uma é bactéria, né? Housetonia, e o Ceratocystis é um fungo. É um Quer dizer fungo. que ambos podem ser disseminados por muda. E normalmente, quando isso acontece, a doença expressa na fase inicial da plantação no campo, geralmente com 3 meses, 5 meses, um ano. Geralmente, isso é muda infectada no viveiro. E um outro problema muito comum que a gente está vendo é a malformação radicular. Porque às vezes você avalia o material, tem a raiz, mas a raiz ela forma apenas de um lado, né, da muda. Isso vai para o campo, aí aquela planta morre, vai às vezes até dá um escurecimento no caule, se confunde, inclusive com doenças bacterianas, fúngicas, mas a origem ali é a qualidade da muda, ou também tem problema no plantio, né, enovelamento radicular, você pode ter outras causas, né, mas relacionando aí com o viveiro, a gente pensa que essa coleta de brotos, né, sem estar apta para o enraizamento, vai dar esse problema na formação do povoamento florestal. Perfeito. Especialmente as espécies subtropicais, né, como o Dono e Bentame, elas são muito difíceis de enraizamento. Então aí até eu vejo uma oportunidade de melhoria, de empregar talvez alguns produtos, né, à base de rizobactérias, inclusive nós desenvolvemos no laboratório, e talvez esse produto ele possa estimular o enraizamento e melhorar a qualidade da muda. Bacana. E, professor, pensando em separar, que se tem muita coisa abiótico, obiótico, tem alguma dica que você pode dar para o pessoal de viveiro, ou pessoal de expedição de mudas, que dá para a gente separar o que é algum sintoma causado por causa de doenças, de forma biótica, e algumas coisas, como o Rafael citou, de forma abiótica? Tem alguma dica, alguma coisa que o senhor poderia recomendar, você e o Rafael? Ô Felipe, isso realmente exige um pouco de experiência, tá? Mas, especialmente quando se trata de doença abiótica, em geral ela ocorre mais generalizadamente no viveiro. Quando é um patógeno, uma doença, eles têm uma muda aqui, outra ali, outra acolá, às vezes é reboleira, né? Então essa é a melhor dica, sabe? Se for de forma generalizada, geralmente, pensa numa falta d'água, por exemplo, né? Então ocorre generalizadamente. Agora, se é causado por um fungo, uma bactéria, ocorre uma muda aqui, outra ali, outra acolá. E isso é muito importante para você ter um monitoramento constante de pragas e doenças no viveiro, para Perfeito. ajudar você a tomar essa decisão. Eu faço muito comparativo quando se chega um paciente, né, com septicemia no hospital. Chega lá o médico, não, infecção generalizada. Mas talvez o paciente teve inicialmente uma pneumonia mal curada, ou foi um câncer, qual foi a origem inicial? Mas ele não consegue detectar porque já está numa infecção generalizada. Então, às vezes, em alguns momentos a gente chega e já está tudo tomado, mas aquilo iniciou, às vezes, em foco. Então, por isso que é importante você fazer o acompanhamento, né? E, Rafa, pensando em diagnose, claro que mandar amostras para o laboratório é a forma mais efetiva de você detectar. Existem alguns protocolos de manejo, alguns testes, algumas coisas que os próprios viveiros conseguem fazer para ter uma rapidez, uma exatidão ali para detectar algum tipo de doença, ou se existe alguma tecnologia já empregada, se tem empresas que fazem algum tipo de teste ali que a pessoa consegue fazer no viveiro e fazer uma remediação mais rápida. Nesse teste rápido, né, igual a gente tem aí para COVID e para outras doenças em humanos, nós temos para Housetonia já é o teste Pocket ou teste de ADIA, que é um teste comercial, é importado, não é produzido no Brasil, mas é muito eficiente, muito eficaz, a gente consegue detectar, muito fácil de se fazer no campo, embora tenha alguns detalhes, porque depende muito de temperatura, do tampão, mas são coisas assim que qualquer produtor bem treinado, qualquer viveirista, ele consegue fazer. Isso a gente tem disponível.
né? Então, tem novas tecnologias também surgindo por imagem, mas ainda é muito incipiente, né? Isso eu acho que foi um grande avanço, né? A gente conseguir identificar Houstônia, né? Inclusive na área agronômica, né? Assim, na realidade, nós que introduzimos isso aqui, aparentemente, né, Rafael? Curiosamente, foi numa viagem que a gente fez Na à Austrália, num sistema de quarentena, para Houstônia em banana, né? Eles tinham esse teste e eu, né, na hora peguei o teste e falei, ó, vamos levar para o Brasil, né? E a gente conseguiu, né, trazer para o Brasil. Então, a importância também da gente estar visitando outros países, estar em contato com outros colegas, né? outros colegas, outras instituições. Professor, você falaria que a Houstônia hoje é uma principal doença ou a mais letal hoje? Ou você conseguiria classificar aí um top 3 de doenças assim, ó, viverista, se tiver com essa doença, toma cuidado aí que isso aí pode causar grandes prejuízos. O Felipe, ela está entre as três, tá? Eu classifico Ceratocistes, a murcha de Ceratocistes, como talvez a primeira, a segunda, Houstônia, que é uma bactéria, e a outra é Ervínia. As três são letais. Então, para mim, qualquer doença letal, ela é excludente, certo? E só que a Houstônia, eu ainda acho que a via principal de disseminação, ela vem do campo, nas brotações que você colhe, e assintomaticamente, e começa a infecção na muda, né, sem uma infecção aparente, e depois, quando você coloca estabelece o mini jardim com uma muda assintomática, inicia aí o processo de infecção. Então, a Houstônia, se você cuidar, tiver bastante cuidado, né, ao introduzir o material no seu mini jardim, aliás, é outra coisa, nunca construa um mini jardim, estabeleça sem saber que a sua muda está livre da bactéria. Agora, nós estamos vendo que ceratocista é a mesma coisa. Ceratocista é um fungo, né, que também fica no interior dos vasos e você produz uma muda assintomática, estabelece o mini jardim, depois você começa a produzir muda e essas mudas aparentemente sadias, quando levadas para o campo, expressam a doença. A Ervínia é outra bactéria, uma outra bacteriose, uma bactéria, né? Que também nós já vimos que pode vir também de muda infectada. É menos comum. Mais comum hoje é Houstônia e Ceratocystis. Então, professor, emendando isso, muitas vezes quando a gente leva para o plantio, qual que é a chance da gente levar essas mudas contaminadas do viveiro de forma assintomática para a gente levar isso para o plantio? Existe alguma técnica nesse meio de caminho que alguns viveiros ou as próprias empresas, antes de levar para campo, poderiam fazer? Alguma dica de manejo, aplicação de algum produto para minimizar um pouco de levar essa bactéria para campo? Não, no momento, realmente assim, você tem que evitar de introduzir a bactéria lá no mini jardim. Agora, o que tem de mais moderno atualmente com grande potencial são bacteriófagos, né? Tem uma linha de pesquisa aqui dentro da universidade, desenvolvida pela professora Poliani, que tem um grande potencial de você aplicar no mini jardim e suprimir a bactéria no mini jardim. Mas, no contrário, é preventivo mesmo. Mas é importante mencionar que você não consegue curar a planta. A planta, uma vez infectada, não tem o que fazer. Exato. Inclusive, nós temos visto, né, tem vários noticiários falando que você tem agentes de controle biológicos que podem controlar a doença. Você pode retardar a expressão do sintoma, mas uma vez infectado, você não tem como realmente, atualmente, né, não tem nenhum produto que você consegue curar a planta infectada. No caso de Houstônia, eu vejo um potencial, porque o grande problema é assim, se você tiver um canaletão com infecção de Houstônia, você teria que substituir o canaletão.
Então, assim, eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas eu vejo um grande potencial se você aplicar, por exemplo, esse produto que está sendo desenvolvido aqui na universidade, a base de vírus, né? Bacteriófagos. Se você puder aplicar eles, erradicar, ele matar a bactéria, pode ser uma alternativa. Mas é coisa assim, que eu vejo com potencial, nem sei se... Aí vem, Felipe, alguns detalhes importantes que a gente às vezes deixa de lado. A gente pensa muito na areia, mas você esquece de desinfectar ali a mangueira da fertirrigação, que às vezes vai ter também, né, resíduo de inóculo. Da própria água Isso, da a irrigação. coleta da água. Então, assim, são vários detalhes que às vezes, né, acabam passando despercebido na hora de fazer É verdade, isso a mesmo. erradicação, né, do patógeno. Falando nisso, então, eu acho que o melhoramento genético seria... Como que o melhoramento genético, né, vamos falar genética, no controle de doença, ele é essencial. Então, lembra, professor? Não, é essencial no campo. Agora, em viveiro é manejo. Manejo, perfeito, perfeito. E como que a genética, professor, ajuda nessa avaliação de resistência? Como que o programa de melhoramento ajuda as empresas, principalmente para originar ali um clone resistente, né? Como que a genética atua, né? Tá. Na realidade, foi até bom você fazer essa pergunta, que hoje eu fiz uma pergunta a um melhorista e ele me falou, eu perguntei assim, quanto tempo que você está levando para desenvolver um clone? No passado, levava 20 anos, passou para 15. E essa empresa, no caso a Suzano, foi o Leandro que me falou, e ele disse que hoje já estão desenvolvendo, lançando os clones com 10 anos. Então, esse é um grande ganho, né? Então, isso é muito importante, para você desenvolver o material genético resistente. Primeira coisa, é importante você conhecer a base genética da resistência, conhecer os seus genitores e fazer o cruzamento de genitores resistentes. E a primeira pergunta é assim, quantos genes que controlam a resistência? Então, precisa de um trabalho básico. E a partir daí, você vai traçar a sua estratégia de melhoramento em função desse resultado que você obtiver no estudo. Mas isso é fundamental. Não tem dúvida que genética é o caminho para o controle de doenças no campo. Professor, na sua expertise, levando a clonar, a diagnose do próprio professor no laboratório, a porcentagem que a gente consegue hoje dentro dos programas de melhoramento, principalmente de resistência e suscetibilidade, você consegue dar um panorama geral, mais ou menos, como que funciona? Na realidade dos melhoristas, né? Eu lembro, a gente fala aqui da clonar, mas os melhoristas, quando mandavam os clones, poxa, cadê a resistência? Mas como que funciona essa porcentagem de resistência e suscetibilidade? Pode citar uma Houstone, igual a gente citou aqui, ou de forma mais genérica mesmo. Tá, isso varia muito de acordo com a doença, tá? Em eucalipto, né? Então, para algumas doenças, a chance é menor, tipo 30%. E é interessante que no passado, por exemplo, ferrugem tinha, por exemplo, 60%, 50% de matéria de clone resistente. Hoje caiu muito. Por quê? Porque as empresas não estão selecionando mais para ferrugem, porque foram registrados alguns fungicidas para controlar a doença. Mas o que acontece? Olha o prejuízo que eles estão levando. Tem o fungicida, mas não consegue aplicar no momento certo. Então é isso aí. Sem dúvida, a resistência é o melhor caminho e varia, né? De 30% até 50%, 60%, dependendo da doença. Mas aí é interessante até comentar, já que falou da ferrugem, quando o melhorista faz o cruzamento, conhecendo a herança da resistência, conhecendo os genitores, ele consegue aumentar muito essa proporção de indivíduos resistentes. Nas famílias, né? Nas progênies. A gente tem casos que cruzamento ao acaso te dava em torno de 12% a 15% de indivíduos resistentes. Quando você faz o cruzamento direcionado, isso aumenta para 50%, quase 60% de indivíduos resistentes. Bacana. Professor, quando a gente fala principalmente nesse cruzamento, né? Muitos melhoristas acabam procurando produtividade, né? E como que aí a avaliação de doença pode acrescentar ali como uma ferramenta na decisão de uma alocação clonal? E como que é o conselho que você dá quando você faz essa conversa com os melhoristas?
sobre um clone ser resistente ou não, ou o nível ali de resistência que ele tem de determinada doença na tomada de decisão, pensando como melhorista, né? Tá, eu, como melhorista, eu ia basear o seguinte: se para essas doenças que são letais, para mim elas são excludentes. Se você não tiver nada, nada, planta pouco. Tá? Então, quanto maior o número de clones que você tiver, melhor para você minimizar esse risco de perda por doença. Mas para as doenças letais, se você tiver material genético, não plante um material suscetível. Legal. Professor, consegue dar um número para a gente quando a gente fala de estimativas de perdas? Algum estudo sobre o tanto que perdas aí por doenças florestais, tanto de viveiro ou talvez de campo, que isso afeta hoje ou questão de produtividade, como você citou na celulose, em reais ou alguma coisa? Tem alguma estimativa, algum trabalho que já foi feito nessa linha de trabalho? Nós temos vários, na realidade, assim, eu estou esquecendo as cifras agora, né? Mas vamos pensar ceratocystis, que a gente estudou bastante, né? Ceratocystis, em termos de redução de crescimento, reduz mais de 50% o crescimento das plantas. E reduz a produção de celulose em torno aí de 13,8%, 14% o rendimento de celulose. O nosso professor, saudoso professor Gomide, falava: esse fungo quebra qualquer empresa de papel e celulose. Né? Se você plantar só esse clone, lógico, você não planta só esse clone, né? Mas, ou seja, o prejuízo é de milhares de dólares. Então, isso nós estimamos, né? Eu tenho, inclusive, fiz essa estimativa, essas estão num dos meus livros, nosso livro de clonagem de doenças, né? Tem essas perdas lá em detalhes. Uma coisa que a gente observa muito é que as empresas elas não estão quantificando esse prejuízo. E isso é fundamental para justificar, inclusive, as medidas de controle. Né? Então, a gente teve visitas em viveiros recentes que estavam perdendo, assim, cálculo no mínimo de jardim, 10 milhões de reais. Só que ele estava, né, ele não calcula aquele prejuízo. Né? Ele está deixando de ganhar. Ele está deixando de ganhar. Então, isso é muito difícil, né? Mas a gente tem realmente visto que esses prejuízos têm aumentado bastante. E eu estou muito preocupado, tenho falado com as empresas que isso está aumentando, as oscilações de clima, né? Questões aí de genótipos, né? De eucalipto, algumas empresas bem avançadas no melhoramento, outras nem tanto. E a necessidade de produzir, né? Você tem que ter madeira. Então, tem que ter muda, tem que ter madeira, a gente entende nessa questão, mas o risco está aí e o prejuízo, né, ele vai aparecendo. Eu acho que esse é um grande erro, é você não quantificar a perda. Você tem que quantificar a perda até para justificar o seu emprego. Ou justificar um empreendimento, uma adaptação no viveiro, tá? Quanto que eu vou gastar para colocar aqui um sistema de esterilização de bandeja de tubete? Vou gastar X. Mas quanto que eu vou ganhar? Né? Então, acho que isso aí que é importante, quantificar as perdas para justificar um investimento no setor produtivo. Mas aí é consciência econômica, talvez, porque não é o que você vai ganhar, é o que você vai deixar de perder, né? Então, a visão de negócio que muitas vezes, né, é deixar de lado, se vê muito fluxo de caixa, né? Perfeito. Então... Legal. Ô, Rafa, falando um pouco mais agora sobre o tema que a gente fala, mudanças climáticas, alterações climáticas, já vê algum reflexo de alguma coisa nesse sentido dentro de floresta sobre o aumento, diminuição de doença, tanto na diagnose, alguma coisa de secas mais agressivas ou lugares mais chuvosos, vamos dizer assim, de aumentar ou não? Você acha que isso pode afetar? Não tem muito a ver? Eu não sou especialista na área, né? Não sou dessa parte de clima, mas a minha visão é que a gente vive oscilações climáticas cada vez mais drásticas, né? Isso para mim é nítido e realmente o ciclo de doenças tem alterado. Doenças que às vezes não eram tão importantes, né? Principalmente a gente pensando em El Niño e Laninha, né?
Então, eu vejo, por exemplo, no sul do Brasil, nós estamos tendo um grande problema com a mancha de Calonectria. A mancha de Xanthomonas, que era uma doença mais importante em viveiro, já teve uma importância no campo e agora se tornando a ser importante. Mas muito cíclico, né? Tem ano que você tem o surto, tem ano que não. Então, eu vejo muito questões assim, de oscilações do clima e pensando que, né, eucalipto, cultura perene, a planta vai expressando, vai sofrendo esses estresses ao longo do ciclo e isso é o meu receio, e eu já tenho informações de que está acontecendo na fábrica, é que começa a aumentar muito extrativos na madeira. Porque toda vez que a planta tem esses estresses, ela tem alguns mecanismos de defesa, começa a acumular compostos fenólicos e isso afeta na fábrica. Então, às vezes, um clone era muito bom produzir de celulose, mas começa a ter um teor de extrativo muito maior do que era. Então, e queda no rendimento, né? Não, é isso. E, obviamente, você vai ter prejuízos aí na indústria. Porque, professor, quando a gente fala de doença, tem lá o triângulo da doença, né? Eu citei um pouco de mudanças climáticas pensando ali se o ambiente sendo talvez alterado, né, para fechar esse triângulo, se poderia afetar um pouco na questão da avaliação da resistência da doença, porque lá na Clonar a gente tem as estufas que simulam esse ambiente mais favorável para o patógeno, né? Se no campo acabar alterando um pouco esse ambiente, isso poderia afetar ou não a infestação ou não. Não, sem dúvida, Felipe. Na realidade, é escape. No campo, você pode ter escape, porque você precisa, como você disse, né? Precisa de ter o patógeno, o ambiente e o hospedeiro, né? Então, se você não tiver o ambiente, se não oferecer um ambiente favorável, por exemplo, tem no patógeno, tem no hospedeiro, mas não vai ocorrer a doença. Então, esse é o grande problema quando você faz a seleção de um material no campo. Ele pode ser aparentemente resistente, mas ele é escape. Eventualmente vai aparecer a doença. Perfeito. E um outro detalhe no triângulo, ligando com oscilações climáticas, pode ter uma adaptação do patógeno, variabilidade genética na população do patógeno. Né? Ferrugem, por exemplo. Ferrugem, se você for pensar, é de clima, né, hotspot lá, Santa Catarina. Mas hoje nós temos ferrugem com grande problema na Bahia, né? Então, você tem questões de adaptação do patógeno. Com certeza. Né? Então, e aí, professor, de dar um destaque de conhecimento básico, porque muitas vezes o mesmo clone que é avaliado para ser plantado no Espírito Santo, ele vai para o Mato Grosso do Sul e pode ser que são diferentes. Talvez ele é resistente em uma área, mas no outro faz um pouco de sentido isso, não? Faz sentido. Nós temos, inclusive, tem um professor da fisiologia, professor Wagner, inclusive gostaria de fazer um trabalho conosco para avaliar a expressão, né, de genes de resistência em função das alterações do clima, né, as alterações de temperatura. Então, pode ter sim, né, em teoria, nós sabemos que isso é possível, mas não temos, né, nós, pelo menos, nós não temos esse conhecimento ainda, né? Mas a gente sabe que é possível, pensando em alterar apenas o gene de resistência, mas sabendo que doença é complexo. É uma interação que envolve, né, o patógeno e o hospedeiro, além do clima, né? Tem que ter essa interação também. Tem que lembrar também, né, Rafael, que você tem variabilidade na população do patógeno. Então, hoje, o que nós fazemos? A gente faz o trabalho de avaliação de resistência para as empresas, mas a gente avalia a população do patógeno. Então, digamos, nós temos hoje isolados de patógeno para o Mato Grosso do Sul, para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Espírito Santo e assim por diante. Então, é importante você conhecer também a variabilidade genética na população do patógeno que você vai usar na seleção para plantar aquele clone naquela região. Professor, entrando um pouco nisso, por que o 144 ainda ele é tão plantado assim, sendo que as empresas têm uns programas de melhoramento, plantam seus materiais, mas tem o 144 aí há bastante tempo? Para mim, o I144, que é um super clone, porque realmente ele
Ele é um coringão, ele adapta em várias regiões, né? E o que aconteceu e acontece muitas vezes? Os programas de melhoramento, às vezes, eles acomodam um pouco com o material que está indo bem, né? E eu acho importantíssimo, eu tenho falado bastante isso aí. É fundamental introduzir novas espécies de eucaliptos nos nossos materiais. Então, por exemplo, eucaliptus pelita. O pelita é uma espécie, eu comparo assim como é um boi zebu, tá certo? Ele é muito rústico. Então, é uma espécie que não pode deixar de lado, né? Então, quanto maior o número de espécies que você puder incluir no seu programa de melhoramento, você amplia a base genética e você tem mais chance de sucesso para evitar quebra de resistência, adaptabilidade, não somente biótico, né? Mas também para os fatores abióticos. Eu até gostaria até de, puxando sardinha para o nosso lado, né? Um dos fatores também que mostram por que o clone é plantado, ele é resistente à maioria das doenças. Né? Então, se ele fosse suscetível a até a Houstônia, Houstônia ainda tem casos possíveis de suplantação ou mistura clonal, como é um clone muito plantado, a gente ainda tem dúvida. Mas, como ele não tem sofrido com as doenças, ele acaba sendo plantado. É um clone resistente, poderia até falar, hoje se usa muito o termo resiliente, né? Que ele tem sofrido com as oscilações e tem uma produtividade aí satisfatória, né? Legal. Professor, falando em espécies, e aí eu posso o Rafa comentar um pouco mais, que a gente está trazendo agora os corímbias, né? Todo mundo, marketing muito forte dos corímbias, grandes empresas aí florestais trazendo corímbia aí para um plantios, e se já está tendo avaliação de alguns clones lá na Clonar, e também recebimento de diagnóstico no laboratório, e como que está sendo o comportamento mesmo, como que está sendo essa nova espécie, né? Se acha que o corímbia vai vingar mesmo, se a avaliação relacionada a doenças, se vocês puderem falar um pouquinho, como que está essa avaliação de doenças, que o eucalipto a gente já conhece, se ele tem o mesmo comportamento ou se ele tem alguns aspectos aí que diferenciam ele um pouco. Tá, assim, corímbia, nós temos pouca experiência ainda. Primeiro, nós temos recebido pouco material. A gente começou até agora a aumentar um pouco, né? Mas, no momento, nós sabemos, por exemplo, que o que nós avaliamos até o momento, por exemplo, é muito resistente à seca de ponteiros causada pela bactéria Erwinia piscidia. Então, isso eu sei. Agora, para outros patógenos, ainda está bem incipiente os resultados. Eu acho que daqui mais talvez uns 2 anos, né? Talvez a gente já vai ter uma experiência maior com ele. Agora, para mim, importantíssimo você avaliar o material seminal, tá? Levar para o campo o material, testar o material resistente, pelo menos para essas doenças letais. Tá? Eu acho que o programa de melhoramento tem que, talvez... Você fala de avaliar as progênies? As progênies, se levar para o campo as progênies resistentes, o material resistente... Que eles vão cruzar entre si. Porque acontece, você desenvolve o material, faz todo o trabalho, chega no final, no teste clonal ampliado, você leva faz o teste de resistência e o material suscetível. Você perde todo o seu trabalho. Perfeito. E hoje já tem, professor, dentro da Clonar, algumas técnicas já existe um protocolo para avaliar em mudas, em tubetes, o protocolo? Sim, sem dúvida, a gente já usa, né? Porque há uma boa correlação juvenil-adulto, então a gente já faz esse procedimento para algumas doenças, sim, e para algumas empresas. Perfeito. Em relação ao corímbia, né, a gente esqueceu assim que tem doenças foliares que ele é muito suscetível. Calonectria é um grande problema. Oídio é um grande problema, inclusive em campo estamos tendo um problema. Em campo, é verdade. Guambalária. Então são outras doenças que a gente está sofrendo, né? A gente já viu em testes em empresas, né? E vai mudar um pouquinho, né, a doença, a dinâmica. Guambalária era um problema mais em viveiro e agora campo. E oídio também, que sempre foi problema em viveiro, agora campo com corímbia. E tem um lote que a gente avaliou, né, de corímbia muito suscetível à morte de Houstônia.
né? E isso é preocupante. Professor, trazendo um pouco agora nutrição e genética e expressão de doenças. Você acredita que uma boa adubação, uma adubação mais excessiva ou de alguns micro-organismos, alguns nutrientes específicos, pode elevar a resiliência do material ou é mais genética mesmo? Você tem alguma porcentagem que a gente poderia colocar na balança? Tem algum trabalho sobre doenças e nutrição que a gente possa falar um pouco? Sim, tem alguma correlação. Geralmente, uma planta bem nutrida, ela tem os seus mecanismos de defesa mais prontamente é, implementados, vamos dizer assim, né? E nós já fizemos alguns trabalhos com ferrugem, com bacteriose, xantomonas, e nós vimos que assim, doses de alguns elementos, por exemplo, potássio, tende a aumentar a resistência. Então, isso precisa, inclusive, ser mais bem detalhado, mas existe sim correlação, existe assim, alguma relação entre o teor de alguns nutrientes e a resistência, né, ou a tolerância à doença. Inclusive, Felipe, é um momento aqui, né? A gente tem trabalhos, né? Não é trabalho nosso, né? Mas a Suzano, em parceria com a professora Maria Ferreira da UFLA, né? Provando, né? Que a nutrição com potássio, e cálcio foi muito mais eficaz do que a aplicação de Comet para controle de calonectria. Inclusive, né, aproveitar e falar para o público aí que nós vamos ter o evento de fitossanidade, onde, né, teremos uma palestra da Thaisa, da Suzano, para mostrar esses resultados, né? Mostrando a Quando vai ser, eficácia. Rafa? Pode passar para Vai a ser do galera. dia 27 a 29 de agosto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conto com a presença de vocês. Bacana, pessoal. Fica o convite aí que, sem dúvida, vai ser um evento magnífico. E, Rafa, pensando um pouco mais, que a gente até citou inoculantes, né, professor? Agrobactérias aí e tudo mais. Alguns trabalhos sobre enraizamento, a gente até falou sobre alguns produtos comerciais. E esses agentes também contribuem para a planta ficar mais resistente ou mais... Tem algum trabalho nessa linha? Porque é um pouco... Se fala ainda, até no evento do ano passado, CTGMF, a gente falou um pouco sobre a questão dessa interação, né? Que muitas vezes já na agronomia, culturas agronômicas é bem utilizado, e na floresta está começando. E sei que a gente tem uma expertise em trabalhos lá. Você poderia falar um pouco dessa interação, alguns resultados que a gente já tem, para a gente explorar um pouco mais? Nós temos a parte de micro-organismos, né? Sem dúvida, eu vejo como um potencial muito grande, né? Para indução de resistência, para melhorar o sistema radicular, melhorar a nutrição. E a gente tem uma linha, né, de trabalho, mais na Universidade do Michigan, né, nos Estados Unidos, que é da planta crescer ou defender. O que nós temos que buscar é um equilíbrio. Muitas vezes no melhoramento a gente vai buscando aquela planta que só cresce, igual o tomate, por exemplo, né? Acaba sofrendo muito com doença porque só quer produção. Então a gente tem que buscar um equilíbrio e às vezes com esses micro-organismos a gente consegue buscar um equilíbrio. A gente pega o melhoramento, mas você não precisa de buscar só aquele clone muito produtivo, mas suscetível. Talvez a gente consegue buscar ali um moderadamente suscetível e acabar com esses micro-organismos, a gente consegue reduzir os prejuízos. Nós temos exemplos com teca, com eucalipto, a gente tem alguns trabalhos já publicados, mas com teca foi fantástico. A gente conseguiu mudar o nível. O material era classificado como suscetível, utilizando a interação de uma micorriza com uma rizobactéria, ele mudou de classe e, né, comportou como resistente. Obviamente, isso agora está no campo e temos que aguardar, né, resultado de campo para ver como que vai ser a estabilidade dessa resistência. Bacana. Professor, quando a gente fala aí de melhoramento genético, a gente tem o melhoramento convencional, cruzamento entre os genitores. Existem outras técnicas, transgenia, mutação, alguma coisa que é efetiva e já trouxe alguns resultados para o setor florestal, ou alguma outra técnica inovadora aí
que algumas empresas possam estar utilizando, ou da sua expertise que pode ser usadas para a gente conseguir novos clones, né? Uma mutação genética, mudar um gene ali, daqui, igual a gente falou sobre a resistência, que pode ser o mapeamento de algum gene, de conseguir trocar esse gene sem ser pelo cruzamento ou melhoramento convencional? Tá, o grande desafio é você identificar o gene de resistência, porque a maioria das doenças são quantitativas, são vários genes. Então, isso dificulta muito você encontrar regiões gênicas que vão dar 100% de resistência. Então, esse é o grande desafio. Na área agronômica, ainda existem alguns casos que são controle genético simples, onde já tem sido feito, né, desenvolvido, né, genes de resistência, introduzidos genes resistentes, resistência na planta, especialmente em feijão, por exemplo. Né? Então, assim, mas na área florestal, eu ainda vejo que ainda estamos um pouco distantes. Provavelmente, talvez, né, assim, a futura gene, eu acho que no curto prazo, no médio prazo, eles devem ter alguma coisa para plantas transgênicas. Já tem para glifosato, por exemplo, resistência a Roundup, né? E provavelmente vão ter para algumas doenças de controle de herança mais simples. Professor, quando fala de transgênicos, já lá na Clonar já teve alguma experiência de avaliação? A gente conseguiu alguns resultados satisfatórios em relação à doença? Sim, na realidade a gente faz, né? Nós temos o CQB, certificado para avaliar, e a gente tem feito, a gente acha impressionante, né? O comportamento dessas plantas, né? Algumas são resistentes, outras são suscetíveis, é impressionante o crescimento, né? Então, assim, eu acho que tem muito potencial aí a parte de plantas transgênicas aí para cultura florestal também. Bacana. E aqui, pessoal, eu queria uma pergunta um pouco mais pessoal e queria saber a opinião de vocês, que é uma reflexão que o Teotônio de Assis fez no CTGMF do ano passado. E isso vamos por cima, catuca a minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês, saber um pouco da opinião, pela experiência de vocês, e que ele falou um dado que 1% dos clones testados em testes clonais, teste clonal ampliado, viram comercial. Que ele fala, pô, os clones passam pelo teste clonal, o teste progênio, são super clones, ímãs altíssimos, vai para o teste clonal ampliado, ímã altíssimo, aí vai passar para o comercial, são cavalos paraguaios, né? E vocês têm alguma hipótese, alguma ideia? Eu poderia compartilhar um pouco da experiência de vocês dentro do setor. Por que que dá esse declínio? E por que que só 1% desses... Quantas empresas florestais a gente tem? Quantos materiais a gente tem? Muitas vezes a gente não tem esse clone aí, como o 144, por exemplo. Eu acho que isso aí realmente deve ocorrer mesmo. Agora, como eu já falei no início aí, você emprega todos os esforços para você desenvolver um material genético para crescimento, para rendimento, celulose, etc. Chega no final, o material é suscetível. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco melhor. Começar a fazer o screening de resistência para aquelas doenças letais e você fazer a seleção no campo, né, e mesmo também em condição de estufa, né? Para você melhorar essa relação aí. Eu acho que nós vamos melhorar. Eu acho que nós vamos ganhar muito, porque o grande problema é você gasta muito dinheiro para desenvolver o material genético, chega no final e tem que ser descartado por doença, por exemplo. Eu gostaria O que você acha, aqui, Rafael? não, eu gostaria aqui apenas de fazer um comentário mais acadêmico como professor. Eu acho que tem muita questão também de experimentação, de como é montado, né, são os testes, quais são as áreas, né, que estão sendo testadas, né, e também aquela questão de ficar validando dado apenas com tabelas. Então é muito importante a gente ter um engenheiro, um melhorista que vai para o campo. Então muitas vezes o que se vê, né, são, né, avanços da parte de genética quantitativa, métodos experimentais, mais distante do que ocorre no campo. Né? Então, parece que não tem uma conexão, isso em alguns casos, claro. Né? Então, eu faço muito esse alerta eu acho que é fundamental a gente ter o apoio da experimentação, apoio do estatístico, mas a gente tem que ter o campo.
Se eu tenho um material que está me dando 60 metros cúbicos na minha planilha, eu tenho que ir para o campo, eu tenho que ver, né, se condiz com aquilo, né? E, né, você teve muita experiência, você sabe como que é, né? Às vezes você tem mortalidade ali no plantio, acaba não avaliando direito. Então, eu acho que tem muito problema operacional também, tá? Então, né, fora ao que já foi comentado. Mas eu acho também que acontece. Você instala o teste clonal esse ano. Aí passaram 4 anos e pode ser que naquele primeiro ano foi beleza, o segundo foi... Então, eu acho que importante seria você repetir o mesmo teste ao longo de alguns anos. Não, sem dúvida. Nós temos experiências disso, né? De clones selecionados, aí quando foi plantado na mesma área, só que as oscilações climáticas que ele experimentou naqueles 4 anos, 5 anos, foram diferentes dos anos subsequentes. Então, isso aí também é uma das justificativas. É o que eles falam, por exemplo, essa seca de ponteiros do Vale do Rio Doce ou distúrbio fisiológico. Muitos falam isso, porque clones que comportavam-se excelentemente bem no passado passaram a ter o problema. Então, pode ser que com essa mudança climática, aquele material genético passou a experimentar outra condição climática. E isso pode realmente afetar. Então, por isso, eu acho que ideal, se você puder repetir o teste clonal ao longo do, sei lá, uns 4 anos, eu não sei quantos anos não, né? Mas, por exemplo, eu acho que seria mais assertivo. Legal. Professor, você citou aí distúrbio fisiológico. É uma doença biótica, abiótica? O que a gente entende sobre que é uma interrogação, né? O que o senhor aí, como grande especialista aí a nível mundial, poderia falar um pouco para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a sua experiência aí com essa doença? O que acontece? Em geral, quando você não sabe o que é, você fala que é distúrbio fisiológico, né? Então, na realidade, essa é uma doença complexa, de etiologia, de causa realmente complexa, né? Tem várias coisas, mas, enfim, eu realmente não sei. É complexa, a doença complexa de... Eu tenho pouca experiência com esse distúrbio fisiológico, porque até hoje, o que eu visitei que disseram ser distúrbio fisiológico, nós diagnosticamos uma nova doença, causada por uma praga que custaram a acreditar. Então, assim, eu ainda, né, eu realmente tenho os estresses fisiológicos, eu acho que tem muita questão de inadaptabilidade do clone que se confunde com distúrbio fisiológico. Eu ainda confesso que não tenho muito bem definido o que é um distúrbio fisiológico para distinguir, né, de outros estresse de inadaptabilidade, porque a resposta, os sintomas são iguais. Né? Então, eu ainda tenho algum receio. Para mim, tem questões aí que a gente tem investigado, tem chegado muito essa relação, para mim, associação constante, né? Distúrbio fisiológico, presença de inseto. O inseto Monalonion bondari, que é o que ocorre no cacau e que migrou para o eucalipto. Mesma coisa ocorre na Indonésia, só que é um outro inseto. Mesma coisa ocorre na Colômbia. Então, eu ainda tenho dúvidas, ainda mais que encontraram uma marca muito forte. Né? Existe um marcador genético para resistência ao distúrbio fisiológico. Se é distúrbio fisiológico, para mim são vários genes envolvidos, mais difícil de se encontrar uma marca. Isso é hipótese, né? E é o que eu acredito, né? E obviamente eu preciso de estudar mais, de conhecer mais, né? O distúrbio fisiológico em si. Aliás, nós temos que visitar mais, né, Rafa? Visitar mais as regiões onde tem para a gente tentar entender. Com certeza, melhor isso aí. Maranhão, né? Tem regiões, né? Mais pessoal, quem tiver uma área aí com distúrbio, convoca os dois aqui que não tem erro. Pra gente tentar, certeza, né? Para testar, não, com certeza. Que as contribuições da Clonado, do laboratório do Patomal, são importantes.
e divulgar, falar essas informações, alertar o povo, né, professor? Então, em prol do setor, é super importante. Professor, caminhando para o final aqui, o que tem de mais novo aí, pensando em resistência, em avaliação, em diagnóstico de doença aí, falando sobre inteligência artificial, sobre essas novas tecnologias? O que está sendo feito no mundo aí que talvez você acredita que possa trazer para o setor florestal e possam trazer mais bons resultados ainda? Eu vou deixar até o Rafael falar sobre isso aí, porque ele tem até uma linha nova de trabalho. Perfeito. Por quê, Rafael? Sim, claro. A gente tem trabalhado, né, com a detecção de doenças e também seleção de genótipos resistentes por imagem hiperespectral, mas isso ainda é muito incipiente, embora na literatura a gente já, né, já está bem avançado, mas como você nos conhece, né, sabe muito bem, a gente gosta do trabalho mais aplicado. Então ainda está distante da aplicação. Mas a gente tem trabalhado, a gente criou um grupo no departamento de fitopatologia justamente para estudar agora, né, essa parte de imagem para nos ajudar, né, nessa nova linha, Então, se nessa nova embarcasse abordagem. em um drone, alguma coisa, ele percorresse o viveiro? O futuro campo? né? Mas primeiro são as imagens hiperespectrais, a gente tem que detectar, encontrar as marcas. Eu até brinco que igual a gente busca um marcador molecular, eu quero buscar um marcador espectral. Depois que eu encontrei o marcador espectral para determinada doença, eu posso embarcar aquilo num drone, eu posso embarcar aquilo, né, em qualquer outro suporte que eu posso passar, por exemplo, no viveiro e fazer um censo no meu mini jardim. Né? Eu passo ali com a imagem e consigo ver se tem. O nosso primeiro passo vai ser pelo menos detectar uma anormalidade com grandes chances de ser uma murcha de Houston ou uma murcha de Ceratocystis. Mas a gente sabe que é muito difícil de distinguir, porque uma murcha, né, a planta pode murchar por várias causas. Falta d'água, por exemplo. Falta d'água, problema radicular. Então a gente está tentando encontrar uma marca espectral. Mas ainda é distante, mas eu acredito que a gente vai avançar bem nessa linha. Legal. Eu já vejo de assim. inteligência artificial tem Plantix, tem o Leaf Doctor, tem vários aplicativos aí, mas nada que avançou muito. Né? Mas eu vejo que hoje o monitoramento já foi muito facilitado pelo uso de drones. Mesmo que você não tenha correlação da seca da planta por determinado problema, biótico ou abiótico, mas já ajuda muito você com o apoio de campo. Você faz o apoio aéreo e depois você chega no campo. Olha o monitoramento, quanto que você economiza. Aí você detectou o problema, desloca. Vai ver. Não, por satélites, né? A gente consegue. Por satélite? Perfeito. Legal. Professor, para fechar, uma dica aí para um viveirista, que seria 3 dicas aí de manejo no viveiro, e pedir para o Rafa algumas dicas de campo. Sobre monitoramento, alguma coisa, pessoal que está assistindo a gente aí, que possa ajudar no dia a dia deles aí. Algo bem prático, professor. 1 ou 2 coisas aí no viveiro. Fala só, esteriliza tesoura, cal, que você julga aí na sua experiência, para minimizar esse risco de doença. Bom, primeira coisa eu acho que é a equipe. Você tem que ter uma equipe bem treinada, bem estimulada, bem motivada no trabalho, tá? Depois, acho que é fundamental higiene, limpeza, tá? Então, organização, né? E outra coisa, assim, a nutrição das plantas. Eu acho que tem que ter muito cuidado, né? E especialmente no mini jardim, porque o mini jardim é o coração do viveiro, da floresta, né? Da floresta, de tudo ali. Então, se você tem uma planta, uma mini cepa bem nutrida, você vai ter um broto, coletado o broto no ponto certo, aí o sucesso é garantido. Mas se você começar mal, vai tudo mal. Então, eu diria que seria mais ou menos por aí. Maravilha. Rafa, para você aí, para pessoal da fitossanidade, pessoal das empresas aí, uma dica de monitoramento, alguma coisa relacionada aí sobre como analisar, ou uma dica mesmo para fechar com monitoramento, realmente nós temos que usar a parte de tecnologia de imagem, satélite, de forma alguma usar parcela fixa. Aí não tem como. Não tem como para doença usar parcela fixa, tá?
E isso é um recado que tem que ficar dado, porque às vezes a pessoa avalia aquela parcela e não tem. A planta ao lado está doente. Então ele não vê aquele problema e de repente aquilo vira um surto. E agora, assim, de implantação, de manejo, a dica realmente é um preparo de solo bem feito, bem adequado. E eu recomendo de olho fechado o uso da Rizobacteria bacillus, né? Que atualmente é comercializado como Melix Turbo, né? Que foi o Rhizolyptus desenvolvido na UFV, que eu não tenho dúvida que é uma bactéria que ajuda muito a planta. Então, além de reduzir os estresses térmicos e déficit hídrico, pode induzir resistência, induz crescimento. Isso já foi amplamente testado, pago pelas empresas e elas não estão usando e inclusive estão testando novas, sendo que já existe um produto que foi testado. Então isso eu acho que é uma coisa que tem que ser voltado, né? Às vezes aqueles profissionais antigos, né, saíram do mercado e acaba que o produto fica esquecido, né? Inclusive, assim, nós não temos nada com isso, né? É o Grupo Vitia que comercializa, não é a Clonar, não tem nada a ver, né? Então o produto está no mercado. Então eu usaria, sem dúvida, né? Inclusive eu tenho usado isso para teca e assim, com resultado fantástico. Bacana. Tá? Podia reduzir um pouquinho o preço, né, Rafa? Aí a gente teria que produzir, né? Professor, para fechar, como que a Clonar pode ajudar as empresas florestais aí? A gente fechar aqui, quais os serviços, como que é feito, como que pode apoiar aí para minimizar os riscos de doenças aí nas empresas? Tá, eu acho que em primeiro lugar em pesquisa. Nós podemos desenvolver pesquisas específicas visando o controle das doenças, né? Então, isso é uma coisa. E a outra que a gente já faz, que a Clonar foi criada exatamente para avaliar a resistência. E a gente faz isso com bastante segurança, começando avaliando aí a variabilidade genética na população do patógeno, selecionando isolados mais agressivos e que pegam o maior número possível de clones, né? Eu às vezes falo que a gente faz uma avaliação customizada e turbinada. Por quê? Você faz uma avaliação para resistência para aquela região, aquela área, né? E faz também, às vezes, faz uma mistura de isolados para você reduzir a interação isolado-clone e você ter mais assertividade na classificação da resistência do clone. Nós só fazemos isso depois de conhecer a compatibilidade, né, dos isolados. Exatamente, né? tem que conhecer a compatibilidade dos isolados. Perfeito, professor. Eu queria falar do laboratório, como que o UFV, né, a parte que você domina no bioagro, pode ajudar também, não só na diagnose, mas na questão de pesquisas e tudo mais. O laboratório ele está, né, de portas abertas, a gente tem recebido muitas empresas, muitos produtores na questão de diagnose, né, que realmente tem sido o carro-chefe. Mistura clonal também, né? Mas nós temos vários trabalhos, né, na parte de genotipagem, de identificação do clone, de mistura clonal e pesquisa. Hoje, o que a gente tem separado muito, pesquisas básicas são realmente feitas no laboratório, essas novas linhas de pesquisas com detecção por imagem, né, a gente tem feito isso aí no laboratório. Isso a gente pode ajudar muito o avanço, né, dessa linha aí para o setor florestal. Então, tá? E uma outra coisa, né, que a gente deveria fazer aqui, que a gente pode ajudar os produtores, inclusive em parceria com a UNA, é a gente fazer um plano de saúde florestal, né? Para a gente dar todo o suporte aí para os produtores, né? A gente pode pensar em estabelecer aí uma linha, né, de parceria para dar assistência, que me preocupa muito aqueles produtores, inclusive os menores, que vão ser os que mais vão sofrer os impactos, né, das doenças, né? Então, eu acho que talvez a gente, né, formando aí um plano, ele conseguindo pagar isso ao longo dos anos, e a gente conseguindo dar uma assistência para ele ter uma produtividade melhor, uma muda de melhor qualidade, e quem ganha no final vai ser o setor florestal como um todo. Aliás, falar nisso, em parceria com a UNA, acho que a gente pode, inclusive,
estabelecer uma parceria, viu, Felipe? Sim. É para a gente testar os clones, né? Nós selecionamos, inclusive você trabalhou muito lá em Sim. Alagoas, nós temos clones selecionados lá em Alagoas, que sem dúvida pode ser muito importante aí para o setor florestal. E nós estamos abertos aí nessa parceria. Não somente a UNA, mas outras empresas que desejarem, a gente pode negociar alguns clones. Alguns já estão em teste e outros foram que você mesmo selecionou, que já estão resgatados e estão disponíveis aí para o mercado. Professor, com certeza a UNA agora trabalhando com a linha de genética quer ter seus próprios clones, né? Hoje a gente comercializa clones mais de mercado, mas em breve já vem novidade aí, clones nossos, clones UNA. Então, com certeza, muito bem-vindo aí, tá? E chegamos aqui ao nosso final. Agradeço a presença, o tempo de vocês. Foi um bate-papo bem bacana, bem técnico. Trazemos muitas dicas aí para os profissionais da engenharia florestal, viveristas. E que seja o primeiro de muitos, que a gente possa repetir esse bate-papo. É sempre um prazer estar com vocês, dividir o tempo, o conhecimento de vocês. Para mim, como Felipe, como engenheiro florestal e como parte da família, é uma satisfação ter recebido vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, professor. É isso. Nós que agradecemos. Obrigado, e foi uma honra estar aqui com você. Obrigado, Felipe. Esperamos a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, Rafa. De coração, tá? Valeu demais. Valeu. Felipe. Sai bem.